Os irmãos, tomem os vossos lugares. A palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos, tem a sua base no mesmo texto que nós compartilhamos nos nossos cultos daquela quinta. Coloquei como título: Não pare até ter terminado. Não pare até ter terminado. A leitura está no segundo livro dos Reis, capítulo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Glória a Deus. A partir do versículo 14, que diz assim: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Amém. Queridos irmãos, irmãs, essa história que nós acabamos de ler diz que havia uma guerra declarada entre a Síria e Israel. Israel estava em grande aperto, porque o seu exército era numericamente menor do que o exército da Síria e também mal armado ou pouco armado. De acordo com o versículo 7 desse mesmo capítulo 13, o exército do reino de Israel estava reduzido a 50 cavaleiros, 10 cavalos, 10 carros e 10.000 homens a pé. Eles já tinham sofrido vários reveses impostos pelo exército sírio. Israel havia sido uma nação honrada, uma nação próspera, uma nação reconhecida entre as nações da terra, pelo seu avanço nas navegações, no comércio internacional
A Bíblia diz que entre as nações, Salmo 126, entre todas as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Porém, queridos irmãos, houve um momento em que Israel perdeu aquela glória, perdeu aquele poderio econômico, militar, político. E por que eles perderam? O que aconteceu para que eles perdessem essa glória? Duas coisas, irmãos. A primeira, eles não deram o devido valor ao templo e ao culto ao Senhor. E a segunda coisa, eles se associaram com os ímpios. Não dar o devido valor ao templo e ao culto ao Senhor significava desprezar o Senhor. E por essas causas, eles perderam a proteção do Senhor, as suas terras já não eram produtivas como antes, os seus rebanhos minguaram, os seus negócios declinaram, e eles perderam aquela posição, como falamos, no topo entre as nações da terra, e eles se empobreceram. Eu gostaria de dizer, com muito respeito e também com temor e tremor diante de Deus, que muitos servos e servas de Deus estão trilhando esse mesmo caminho e vão chegar ao mesmo resultado. Estamos falando de pessoas que perderam o apreço pela casa do Senhor. Estamos falando de pessoas que optaram para viver as suas vidas associadas com as pessoas do mundo. E o que o Espírito Santo está dizendo nesta noite é que, se não se arrependerem enquanto há tempo e voltarem ao primeiro amor, seguirão progressivamente um caminho de declínio pessoal em suas vidas. A palavra de Deus nos assegura no Salmo 1, Salmo 1, versículo 1, como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. Ou na tradução tradicional, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que não fica à toa, eu escrevi à toda, mas é à toa, na companhia dos pecadores. Nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Nós estamos acostumados com a versão tradicional deste versículo. Eu li na versão da Bíblia Viva. Na versão tradicional diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, irmãos, a realidade é que há filhos de Deus que vivem em busca da opinião dos ímpios, da sugestão de pessoas desligadas de Deus, porque os seus melhores amigos e amigas não estão entre os servos e servas de Deus.
Há pessoas que equivocadamente pensam que encontraram no mundo amigos e amigas mais interessantes do que aqueles simples servos e servas que estão na casa do Senhor, e fizeram desses amigos desligados de Deus os seus melhores amigos e as suas melhores amigas. Há também filhos de Deus que amam ficar à toa na companhia de pecadores. Fazendo o quê? Jogando conversa fora, assistindo filmes e séries, jogando jogos eletrônicos, comendo e bebendo com os pecadores. A palavra de Deus diz: não esteja entre os comedores de carne e os bebedores de vinho. E há filhos de Deus que gostam de participar de rodinhas onde o nome de Deus sequer é mencionado. E em todo lugar, queridos irmãos, onde o nome de Deus não ocupa o primeiro lugar nesse ambiente, esse ambiente é caracterizado como um lugar onde fazem pouco caso de Deus. No livro do profeta Sofonias, há uma sentença muito grave para aqueles que se esquecem de Deus, para aqueles que não chamam pelo seu nome e nem sequer perguntam por ele. Eu estou falando isso assim, com dor no coração, mas eu tenho, queridos irmãos, o compromisso de falar toda a verdade e tudo aquilo que for mandado pelo Espírito Santo. E o entendimento espiritual é que todos aqueles e aquelas que fizerem esse caminho de amizade com o mundo e com aquilo que há no mundo, porque estão quebrando uma regra estabelecida pelo próprio Cristo, quando ele disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mais cedo ou mais tarde, e eu diria mais cedo do que pensam, descerão ao mesmo nível negativo em que chegaram esses pobres filhos de Israel, apesar de serem descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Apesar de já terem em suas genealogias homens como Davi, como Salomão, como Elias e tantos outros homens santos que estavam na genealogia desses que agora estavam reduzidos a esse punhado de gente empobrecida. Eles tinham uma grande vantagem ainda. E a grande vantagem era que o profeta Eliseu, que era um homem de Deus, ainda, apesar de ser um homem idoso, ainda vivia entre eles. Eliseu, os irmãos sabem, foi aquele homem que trabalhava com o profeta Elias. E ele recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. A grande vantagem era que Eliseu, aliás, ainda estava entre eles. Nós podemos aqui abrir um parêntese para dizer que a empresa que tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus em seu quadro de funcionários
é uma empresa bendita. É uma empresa feliz. A nação, o estado ou a cidade que tem entre os seus líderes homens e mulheres de Deus é uma nação bendita. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 29 e versículo 2, quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Feliz, queridos irmãos, é a família que tem um pai, ou um filho, ou um sogro, ou um genro, que é um homem de Deus, que tem uma mãe, uma filha, uma sogra, ou uma nora, que é uma mulher de Deus, porque essa pessoa é a ligação de Deus com essa família. Essa pessoa é uma conexão divina, uma conexão de ouro. Essa pessoa é um fator de bênção para essa família. Deus vai abençoar essa família por intermédio desta pessoa. Se você tem na sua família um homem de Deus ou uma mulher de Deus, honre essa pessoa. Tenha uma grande consideração por essa pessoa, porque ela é a ligação de Deus com a sua casa. E o rei Jeoás, ele sabia da importância daquele homem, daquele profeta para a sua nação. E nós podemos verificar isso olhando para a forma como ele cumprimentou o profeta, a grande consideração que ele expressa no versículo 14, ao chamá-lo de meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão, irmãos, indica que Eliseu representava os pais de Israel. Ele representava uma geração anterior comprometida com Deus. E também algo significativo, porque na avaliação do rei, Eliseu valia mais do que todo o exército de Israel. Não esse exército reduzido agora, mas o exército de Israel nos seus bons tempos. E aqui o rei está dizendo, o Senhor sozinho representa o exército de Israel, com carros, com cavalos e com cavaleiros. Glória a Deus. Um homem de Deus é uma pessoa de grande importância e de grande valor, onde ele coloca os seus pés, a sua mão, a sua voz, a sua sombra, aquele lugar se torna lugar bendito, lugar abençoado. Aleluia. Agora, irmãos, esse homem que durante tantos anos fora uma fonte de vitalidade e do poder de Deus, capaz de influenciar pessoas a buscar a Deus. Oh, aleluia! Capaz de trazer a palavra de Deus para cada situação, porque ele era a boca de Deus para o povo de Israel. Ele sempre tinha uma palavra da parte de Deus. E agora, este homem está doente. Ele está em um leito de enfermidade. Apesar de ele ter recebido porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias,
ele não seria arrebatado vivo sem ver a morte, como foi o seu antecessor, o profeta Elias. E agora, apesar dele ser um homem de Deus, assim como as demais pessoas, ele estava passando por uma enfermidade. Há uma teologia maligna. Há uma teologia maligna. Uma teologia que está misturada com doutrina de demônios, que classifica a enfermidade como pecado ou como algo que vem como um castigo da parte de Deus. Por favor, não se assentem na mesa de demônios para ouvir esse tipo de doutrina. E quando você se assentar nessa mesa, antes de sentar aqui para ouvir a palavra de Deus, fale com um dos pastores e fala: pastor, eu fui comer em uma mesa e comi doutrina de demônios, comi o pão dos demônios, e eu quero que você ore sobre mim para expulsar este demônio que veio sobre mim quando eu comi essa doutrina. Homens de Deus ficam doentes. Mulheres de Deus ficam doentes. Não é por pecado, é doença. Não é porque pecaram, é um vírus, é uma bactéria, é velhice. Ele era um homem de Deus, mas agora ele estava doente. E o rei, ao saber que Eliseu estava doente, foi visitá-lo e chorou sobre o seu rosto, porque ele constatou que realmente o profeta Eliseu estava no epílogo da sua vida. Agora, queridos irmãos, há uma particularidade aqui que me tocou profundamente, porque o texto demonstra que nessa visita, em que o rei Jeoás se dirigiu à casa do profeta para consolar o profeta, ele é que saiu consolado. Porque a resposta de Eliseu ao choro, à lamentação do rei, foi profetizar para ele vitórias vindas da parte do Senhor. E nós podemos aprender aqui uma grande lição com Eliseu. Qualquer que seja a nossa condição física, financeira, material, de tribulações, de lutas, nós precisamos, queridos irmãos, ter sempre uma palavra da parte de Deus para dizê-la aos necessitados. Aqueles que estão com medo, como o rei estava com medo, e há tantos quantos o Espírito Santo colocar em nosso caminho. Nós precisamos estar cientes, irmãos, de que todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e ouvem a voz do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós precisamos estar cientes que o Espírito Santo vai colocar em nosso caminho pessoas cansadas, pessoas oprimidas, pessoas deprimidas, pessoas desesperadas. O Espírito Santo vai colocar essas pessoas em nosso caminho, e cabe a nós, ainda que nós estejamos doentes, ainda que nós estejamos endividados, cabe a nós dizer a cada uma dessas pessoas uma palavra capaz de trazer descanso para as suas almas, uma palavra capaz de trazer esperança para as suas almas cansadas, oprimidas e deprimidas.
nós precisamos ter a palavra da sabedoria para animar o que está fraco, o que está cansado, o que está deprimido. Deus vai colocar, Deus tem colocado e Deus vai colocar essas pessoas em nosso caminho, e nós não podemos despedi-las de mãos vazias, de almas com as suas almas angustiadas. Nós precisamos ter a palavra da esperança e entregar para elas a palavra da libertação, a palavra da fé, a palavra da esperança. Na multiplicação dos pães, o que Jesus falou para os seus discípulos é: dei-lhe vós de comer. Dei-lhe vós de comer. Somos nós que temos que pegar o pão que vai libertar essas pessoas e falar: aqui está o pão que vai te libertar. Isaías capítulo 50, versículo 4 diz: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu possa dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Nós precisamos ter essa boa palavra. E aqui, irmãos, o rei Jeoás estava em uma situação extremamente delicada. E o profeta deu ao rei uma série de instruções, e nós podemos dizer, até certo ponto, um tanto inusitadas. A primeira instrução está contida no versículo 15. Foi para que o rei tomasse um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Em seguida, a partir do versículo 16, diz que o profeta disse ao rei de Israel para que ele colocasse a sua mão sobre o arco. E o próprio profeta, ato contínuo, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E ele disse para o rei, para que ele abrisse a janela, versículo 17, para o lado do oriente, ou seja, na direção do território sírio, e ele atirasse a flecha. O profeta disse: atira! E ele atirou, e o profeta disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. A seguir, há uma segunda instrução. A segunda instrução está no versículo 18, e foi para que Jeoás pegasse as suas flechas e as arremessasse ao chão para ferir a terra. O texto diz que o rei de Israel tomou as flechas e atirou 3 vezes contra o chão e parou, embora existissem ainda flechas para serem atiradas. Porém, ele feriu a terra por 3 vezes e cessou. Diz o texto bíblico, no versículo 19, então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Queridos irmãos, o que nós podemos aprender com o erro de Jeoás? Porque
pela expressão do profeta, ele não devia ter parado até que tivesse atirado todas as flechas, ou até que o profeta tivesse se dirigido a ele dizendo: para, chega. No entanto, nós vamos olhar para isso, porque nós precisamos aprender com os acertos, mas precisamos aprender também com os erros de outrem, mesmo os erros dos homens bíblicos. Nós precisamos aprender com seus acertos e precisamos também aprender com seus erros. A Bíblia diz que nós precisamos estudar a biografia dos homens e das mulheres que pela fé e pela paciência alcançaram todas as promessas e que nós devemos imitá-los nisso. Mas quando nós estudamos a biografia de um homem bíblico e vemos que foi descrita na palavra um erro que ele praticou, nós precisamos ter isso como uma advertência para que nós não caiamos no mesmo erro. Agora, antes de nós entrarmos nessa análise, nós poderíamos perguntar: por que o profeta Eliseu não explicou ao rei como ele deveria fazer antes de responsabilizá-lo pelas consequências de seu ato? Porque, como nós vimos, o profeta ficou bravo. O profeta ficou muito indignado com ele. Agora, como o rei poderia saber que o número correto era 5 ou 6 vezes, e que 3 vezes era uma atitude que deixaria a desejar? Porque na primeira instrução, que seria para atirar a flecha na direção do território sírio, pegar o arco, retesar o arco, abrir a janela e atirar a flecha, Eliseu deu instruções pormenorizadas ao rei, e mais do que isso, ele mesmo colocou a sua mão sobre as mãos do rei, para que o rei atirasse a flecha corretamente, com a velocidade desejada, e atirasse a flecha na direção do território sírio. No entanto, agora, quando ele fala para o rei ferir o chão com as flechas, o profeta deixou essa instrução mais ou menos em aberto. E então o rei feriu a terra apenas 3 vezes e parou, quando ele deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes. E quando nós analisamos a reação do profeta para com o rei, porque o texto diz que o profeta ficou triste, ficou bravo, ficou indignado contra o rei, nós podemos entender de que aquela atitude do rei não foi apenas um pequeno erro, não foi apenas um pequeno deslize. E a consequência foi que o rei começou com uma grande promessa de vitória. Uma vitória completa, uma vitória total. Porém, ele acabou recebendo muito menos. A parte final do versículo 19 diz: então, feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E a história, irmãos, quando nós lemos os versículos que se seguem a esse texto, nós vamos constatar que esse esforço, digamos, parcial do rei, trouxe resultados terríveis para toda a nação.
Deus deu aquelas 3 vitórias para o rei. Ele conseguiu conquistar cidades outrora perdidas. Porém, a sua vitória poderia ter sido muito maior. E tudo isso em consequência de uma decisão. Porque ele feriu o chão por 3 vezes e depois parou, quando ele deveria ter continuado e ferido o chão, atirado flechas contra o chão 5 ou 6 vezes. Em outras palavras, podemos dizer que ele desistiu antes de ter concluído aquele trabalho, antes de ter terminado aquele trabalho. A Bíblia não nos revela, a Bíblia não nos diz porque ele parou. Nós podemos conjecturar que talvez o rei estivesse cansado, ou talvez ele achasse que para um homem na sua posição era ridículo fazer aquele papel, ficar atirando flechas contra o chão. Pode ser que ele não viu nenhuma lógica naquele exercício. Deus não tem compromisso com a lógica. Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua pregação. Ainda que a sua palavra e a sua pregação seja loucura declarada para os homens, mas ele tem compromisso com cada uma das suas palavras. Agora, uma coisa ficou muito clara: o fato do rei ter decidido parar de atirar as flechas antes de ser orientado a parar, ou antes de atirar a última flecha, demonstra que ele não estava determinado a prosseguir e a persistir e a ir até as últimas consequências, até que Deus lhe dissesse pela boca do profeta: pare, chega, ou até que ele atirasse a última flecha. Eu vou apresentar algumas perguntas de diagnóstico. São 7 perguntas para que cada um de nós examine-se a si mesmo. Primeira pergunta: quantas vitórias são perdidas em minha vida antes sequer de a batalha começar? Porque aqui o rei minimizou aquilo que Deus faria por meio dele, do seu exército, da sua nação, antes da batalha começar. Será que nós tomamos atitudes que são traduzidas em derrotas ou em perdas antes da batalha começar? Segunda pergunta: será que eu tenho pensado ter falhado por incapacidade, quando na realidade não foi incapacidade? Deus havia dado capacidade, Deus havia dado força. A única coisa que aconteceu foi que eu desisti antes de ter terminado. Ao preparar esta mensagem, irmãos, Deus colocou diante de mim um divisor muito grande entre fracasso, porque eu desisti, mesmo sendo capaz. Terceira pergunta: será que às vezes Deus tem desejado mais para mim e isso tem sido frustrado por simplesmente, vou tirar esse por, e isso tem sido frustrado simplesmente por minha falta de interesse? Quarta questão: será que tenho confundido desistência com fracasso por incapacidade?
Há muitas pessoas que não prosseguiram, que não chegaram ao resultado final, não porque eram incapazes, mas porque desistiram. Quinta, sou eu do tipo que para antes de ter terminado? Sexta, será que eu sou do tipo que está sempre procurando fazer o mínimo que é exigido? Sétima, quando eu chegar ao fim de minha vida, poderei dizer, dei tudo o que tinha? Ou será que eu terei a sensação de que desisti cedo demais, ou que tive expectativas pequenas demais, ou que não atirei todas as flechas? A realidade, irmãos, é que muitas vezes Deus colocou as flechas em nossas mãos, porém nós não as arremessamos, ou arremessamos 2 ou 3 e paramos. E depois, com o passar do tempo, nós procuramos encontrar um culpado para o nosso fracasso. E culpamos outras pessoas, culpamos a nossa família, que segundo o nosso pensamento não nos apoiou, culpamos a igreja que não nos deu oportunidade, culpamos o governo, o sistema, outros têm oportunidades e eu não, e culpamos até mesmo a Deus. Há uma teologia absolutamente equivocada de que Deus gosta mais de uns do que de outros. A realidade, irmãos, é que muitas vezes nós procuramos encontrar um culpado para as nossas vitórias parciais, quando na verdade nós é que desistimos cedo demais. Nós é que não atiramos todas as flechas, nós é que não atiramos e atiramos até atirar a última flecha. Nós é que paramos por conta própria. Nós teríamos que estar atentos para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: pare, chega. Porém, nós por iniciativa própria, nós paramos. Eu acredito que hoje o Espírito Santo está dizendo a cada um de nós: pegue o seu arco, pegue todas as suas flechas, comece a atirar, atire, atire mais, atire a quarta, atire a quinta, atire a sexta, não pare. Nós podemos nesta noite aprender com o erro desse rei, porque ele nunca poderia ter parado até que o profeta dissesse pare, ou até que não houvessem mais flechas para serem atiradas. Então, nós aprendemos nesta noite que enquanto nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo dizendo pare, nós não vamos parar. Nós vamos continuar atirando as flechas, até atirar todas as flechas. E se as flechas acabarem, nós vamos falar: Senhor, manda mais flechas, porque eu quero continuar atirando. Eu não vou parar. Deus, irmãos, Deus está olhando as atitudes de cada pessoa. E Ele premia o esforço, Ele premia a persistência. Há um exemplo muito impressionante na Bíblia, que é o caso de Josué. Em um dos piores momentos da sua vida, Deus fala com ele. E o que é que Deus fala com ele? Josué capítulo 1, versículos 2 em diante. Deus disse para Josué:
Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Era um momento, irmãos, especial na vida de Josué. E não seria uma coisa simples. Ele teria que assumir a liderança do povo. Realmente não era uma coisa simples substituir um homem do quilate de Moisés, um homem que Deus falava com ele cara a cara. Depois, isso estava acontecendo na hora H, bem na hora da conquista da terra prometida. Haveriam duras batalhas. O inimigo teria que ser desapossado daquelas terras. E Deus diz para Josué que naquele momento duas coisas seriam fundamentais para ele. Primeira, esforço. E segunda, muito bom ânimo, que também é traduzido por coragem. Porque qualquer vacilo, qualquer retrocesso, poderia ser fatal, poderia significar a vitória dos inimigos e o fim do povo de Deus. Eu acredito, irmãos, que todos nós também temos enfrentado em nossas vidas momentos cruciais. Em algum momento durante o nosso caminhar, nós temos enfrentado situações que exigem de nós mais do que nós podemos fazer. E para esse momento, ou esses momentos, Deus instruiu Josué a ter dois elementos indispensáveis. Dois elementos que seriam fundamentais para a vitória sobre aquelas circunstâncias adversas. E ainda hoje, meus queridos irmãos, Deus quer ver em nós essas duas qualidades: esforço e bom ânimo, para enfrentar as crises da vida. Porque a partir do momento em que Deus observar que nós estamos lutando com esforço, que nós estamos lutando com muito bom ânimo, o próprio Deus começará a derrubar as muralhas que estão à nossa frente. E o próprio Deus vai derrotar os nossos inimigos com mão forte. Porém, se nós abaixarmos a guarda diante das duras lutas desta vida, se no momento da crise nós permitirmos que a fraqueza nos domine, a nossa derrota, meus amados irmãos, será inevitável. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 24 e versículo 10: se te mostrares fraco,
no dia da angústia é que a tua força é pequena. Por 3 vezes, Deus repetiu para Josué: esforça-te e seja um homem corajoso. O que o Espírito Santo está nos dizendo nesta noite, a cada um de nós, a mim e a você, você tem que quebrar os seus próprios recordes. Você tem que fazer um pouco mais do que você pode. Quando Deus fala em sua palavra, esforçai-vos, Ele está falando, faça um pouco mais do que você pode. Para isso, você tem que sair do natural e adentrar ao sobrenatural. Como eu posso fazer isso? Pensar de forma sobrenatural, falar de forma sobrenatural, agir de forma sobrenatural. Agora tem uma coisa, irmãos: Deus não move uma palha naquilo que nós podemos fazer. Você pode chorar rios de lágrimas, você pode pedir oração para um batalhão de homens e de mulheres consagrados. Deus não move uma palha naquilo que nós podemos fazer. Agora tem uma coisa: Deus move os céus e a terra. Deus abala as estruturas naquilo que nós não podemos fazer. Deus mata pessoas, Deus tira presidente, Deus tira gerente, Deus tira chefe, Deus muda situações. Ele abala os céus e a terra naquilo que nós não podemos fazer. Agora, existem atitudes na nossa vida que nós precisamos de Deus para abrir portas que nós não podemos abrir. Deus abre. Deus dá vitórias em situações que sozinhos nós não conseguiremos. As mãos de Deus estão estendidas, mas você tem que atirar as flechas. Você tem que atirar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e todas as flechas. Enquanto Deus não mandar você parar, não pare. Vamos voltar mais ou menos para aquelas questões de diagnóstico que nós apresentamos 7, mas vamos agora apresentar a essa altura apenas 2, para que nós nos examinemos a nós mesmos à luz da palavra que está sendo pregada e da revelação que o Espírito Santo está dando a cada um de nós. A primeira pergunta é: sou eu o tipo de pessoa que atira a flecha apenas 3 vezes e depois para quando vê o primeiro obstáculo? Segunda, quando recebo ordens para atirar as minhas flechas, eu continuo atirando, atirando e atirando sem parar, até que não restem mais flechas, ou até que Deus diga: pare. Ou eu sou do tipo que no primeiro obstáculo para. Ao preparar esta mensagem, irmãos, eu fiquei pensando que se um dia nós formos ter uma conversa com Deus, da forma a respeito de como nós conduzimos as nossas vidas, como nós enfrentamos as nossas crises, como nós enfrentamos os nossos desafios, que seria preferível que Deus nos falasse que nós tentamos fazer coisas demais,
do que ele falar: por que você se contentou com tão pouco, quando eu tinha um plano tão grande na sua vida? Até agora, irmãos, eu não encontrei nenhuma história na Bíblia em que Deus tivesse ficado bravo com alguém, porque essa pessoa teve fé demais, ou foi ousada demais, ou teve determinação demais, ou teve iniciativa demais na realização da sua obra. Em ambos os aspectos, material e espiritual. Queridos irmãos, a nossa parte é fazer aquilo que nós podemos, e um pouco mais, ultrapassando os nossos limites, quebrando os nossos recordes, indo até as últimas consequências, para atingir os limites daquilo que Deus quer, daquilo que Deus pode e daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas e por meio de nossas vidas. Às vezes nós presumimos de maneira equivocada que a intenção de Deus para nós é menos, quando o pensamento de Deus é por mais. Porém, dirigido pelos pensamentos de nossos corações, pensamentos equivocados, nós nos contentamos com aquele pouco que estamos fazendo, em vez de partir para cima e fazer tudo o que Deus quer e pode fazer por nosso intermédio. Essa é uma grande tragédia pessoal, porque às vezes nós continuamos subestimando quem nós somos e quem nós podemos ser nas mãos de Deus, quando Deus quer que cada pessoa nas suas mãos seja algo como nada mais e nada menos do que labaredas de fogo. É o que diz a palavra no Salmo 104, versículo 4, que Deus dos ventos faz seus mensageiros e de seus ministros labaredas de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz: quanto aos anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Por favor, não se contente com menos do que ser uma labareda de fogo nas mãos de Deus. Oh, aleluia! Para que quando você chegar em um lugar, você já chega queimando. E todo mal, toda impureza, toda incapacidade que há naquele ambiente, todo pecado que há naquele ambiente, vai se queimar com a sua presença. Labaredas de fogo. Ele faz dos seus servos labaredas de fogo. Agora é preciso remover do nosso interior certas mentiras. Mentiras que foram inculcadas ao longo dos anos. Mentiras do tipo que nós não somos bons o bastante, que nós não somos inteligentes o bastante, que nós não somos talentosos o bastante, que simplesmente nós não somos o bastante para realizar aquela obra. A nossa capacidade não vem da terra, a nossa capacidade não vem da lei, a nossa capacidade não vem da letra, da matemática, a nossa capacidade vem do céu. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito, irmãos, que para nós não é nenhuma surpresa que a especialidade de Deus é realizar coisas humanamente impossíveis por meio de pessoas simples, pessoas normais, pessoas comuns como você e eu. Oh, glória a Deus, porque nas mãos de Deus nós somos labaredas de fogo. Agora, há pessoas que desistiram de acreditar que Deus pode, que Deus quer e
que Deus vai realizar grandes coisas por meio das suas vidas. Há outros que desistiram de acreditar que o amanhã será melhor, que o tempo de cantar chega, que a noite passará, com ela o choro ficará, e no romper da manhã haverá alegria. Há pessoas que perderam a capacidade, que desistiram. Há pessoas que desistiram de acreditar no amor, que desistiram de acreditar na esperança, na alegria. Há pessoas que para elas é tudo preto e branco, sem cores, perderam o brilho, o colorido da vida. Há pessoas que para ela tanto faz como tanto fez, se as águas correm para cima ou para baixo, para ela tanto faz. Eu quero dizer a você que está passando por esse tipo de crise, talvez você tenha acreditado profundamente, mas as dificuldades da vida, as tribulações da vida, roubaram essas coisas da sua alma, apagaram o fogo da paixão. Pode ser que você tenha se contentado e até esteja pensando que Deus já levou você ao limite da vitória. Deus tem mais para você. A vitória vem do Senhor. Porém, como nós cantamos no início deste culto, no hino 212, nós somos os guerreiros que entram para a batalha, e que prosseguem na batalha, e que caminham para a batalha, onde o fogo mais inflama, onde a batalha está mais reída, onde a luta está mais pesada. Nós vamos até lá, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você precisa tirar todas as flechas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, não pela nossa força, mas segundo o poder dele que em nós opera. Eu quero concluir dizendo que nesta noite Deus está dizendo que você tem que pegar o seu arco. Onde está o seu arco? Onde estão as suas flechas? Você tem que pegar o seu arco e as suas flechas, atirar a flecha no território inimigo, flecha de Deus, flecha da vitória, e começar a golpear a terra e fazê-lo sem parar, até que o Espírito Santo diga pare, ou até que você atire a última flecha. Não poupe as suas flechas. Arremesse todas elas. Flechas não são objetos decorativos. Flechas são armas de guerra. E também, você não poderá levá-la consigo depois de dar o último suspiro. Ou você faz aqui ou não faz. Terceiro, porque se você precisar de novas flechas, o próprio Deus vai repô-las sempre que for necessário. Deus espera que você vá até o fim. Deus espera que você não deixe nada para terminar depois. Os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra. E Deus está procurando pessoas dispostas a persistirem, a lutarem, a irem na luta pelo bom combate até atirarem a última flecha. Deus quer fazer coisas inimagináveis, coisas que você nunca pensou que poderia fazer, que realizaria. Deus pode e Deus quer fazer por seu intermédio. Muito mais do que você tem pedido, muito mais do que é os seus objetivos.
muito mais do que você pode imaginar nos seus momentos de devaneios. E Deus está procurando pessoas que estejam dispostas, pessoas que estão disponíveis. Deus não vai ficar ofendido se você for ousado nas suas orações. Deus não vai falar para você: que é isso, você está maluco? Veja o que Deus diz, e eu termino com esse versículo. Salmo 2, versículo 8. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. A decisão agora é sua. Por favor, feche os seus olhos. Olhe para o céu com os olhos da fé. E olhe também para o seu coração com os olhos da fé. Um olho no trono de Deus e o outro olho voltado para o seu coração. Ó Senhor, segundo uma direção do Espírito Santo, entreguei esta palavra para este grupo de irmãos aqui na Vila Nova e outros que estão à distância, mas que participam deste mesmo momento, desta mesma unção, desta mesma revelação, deste mesmo cuidado de Deus, deste mesmo favor de Deus. Nós cremos verdadeiramente na tua palavra. E ainda, Senhor, que circunstâncias ocasionais da vida demonstrem o contrário. Nós queremos reafirmar a superioridade da tua palavra diante das circunstâncias negativas da vida. Aleluia! Porque as tuas promessas são mais firmes do que as montanhas. Nós já proclamamos isto, Senhor, nesta noite. Falhando tudo, as tuas promessas não falharão. E nós queremos fazer esta afirmação para as nossas almas. Aleluia! Para que as nossas almas não se sobreponham em pensamentos, em sensações, em sentimentos à tua palavra. Ainda que tudo demonstre o contrário, nós ficamos com a palavra. Aleluia. Cremos que o Senhor é poderoso para do nada realizar tudo. O Senhor não precisa da matéria-prima. Oh, aleluia. A tua voz, tudo foi criado, tudo veio a existir. Age e ouve. Aleluia. E nós recebemos nesta noite, Senhor, a tua palavra com temor e com tremor em nossos corações. Sela, Senhor, esta palavra no íntimo de cada irmão e de cada irmã. Substitui, Senhor, sentimentos de impotência, sentimentos de incapacidade, sentimentos de exclusão. Substitui, Senhor, esta mentira do diabo pela verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.